Bem, meus amados irmãos, muito bom dia a todos novamente e que todos recebam aí o meu abraço, a minha alegria, a minha imensa gratidão. Em tê-los todos vocês comigo nessa manhã de hoje. Conscientes que somos esses Espíritos de Deus em aprendizado, em evolução. Que somos energias vibrantes que geram um campo fluídico, energético, que os nossos sentimentos são modulados pelo nosso estado evolutivo de amor, sabedoria e compreensão. E que estamos todos interligados pelo fluido cósmico divino através dessas vibrações que emitimos. Estamos todos entrelaçados, nós que estamos nesse propósito árduo do aprendizado do amor. Que a cada dia somos mais conscientes que somos criaturas de Deus. E que a cada dia sentimos mais a grandeza divina que está na intimidade dos nossos corações. Que todos possam receber, então, o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto. A minha imensa gratidão por cada coração que aqui está conectado pela ciência, pela tecnologia, e que, em paralelo, está conectado, estamos todos interligados e nos alimentamos reciprocamente com o amor. E especialmente nós que temos a misericórdia divina de estarmos aqui reencarnados, nós que estamos por acréscimo de misericórdia divina, reencarnados no Brasil, no Sudeste, especialmente nós que estamos aqui vivendo, encarnamos nessa região de Ribeirão Preto, e que tivemos, por exemplo, que a gente tem olhos de ver e coração de sentir. Nessa noite, por exemplo, a misericórdia divina e o amor nos proporcionou uma chuva, esse fluxo cósmico divino, base da nossa vida em evolução ao nível do nosso planeta Terra. Que com as suas vibrações do fluido cósmico divino, impregnou os solos, as plantas, as flores e igualmente os nossos corações. Ao qual de manhã, quando abrimos a janela, uma brisa úmida e suave a nos mostrar o amor divino, a nos envolver com esse belíssimo e encantador recursos fluídicos do local em que Deus nos concedeu por misericórdia. E Jesus assim nos direcionou a nós vivermos essas experiências com esses corpos físicos, com esses nomes, mas que possamos receber esses estímulos de que nós somos essas criaturas de Deus. E não tem como nós começarmos os nossos encontros se não for buscando o coração magnânimo do nosso Mestre, do farol das nossas vidas, do coração magnânimo, humilde e amoroso, que jamais deixou de nos envolver desde o início da aglutinação da matéria pelo fluido cósmico, envolvido no fluido cósmico de Deus, que Jesus, o arquiteto da nossa escola planetária, com seus prepostos, organizou as primeiras partículas
e o seu coração magnânimo e amoroso continua presente, continua envolvendo todos nós com esse infinito amor. E buscando, como sempre iniciamos, né? Algum exemplo, algumas falas, algumas recomendações do nosso mestre, quando ele disse que quando nós nos encontrássemos, quando nós nos reuníssemos com o propósito do aprendizado do amor, com o propósito de se ligar mais intensamente ao seu coração, ele se faria presente no meio de nós. Então, amados, podem ter certeza absoluta que em cada lar, o amor de Jesus nos envolve através dos seus mensageiros, através dos seus prepostos a nos acolher. E sentindo esse envolvimento amoroso, que em cada um dos nossos lares possam vibrar componentes de ondas de amor, de alegria, de gratidão por tudo nas nossas vidas. E que em cada lar, então, saindo esse raio de luz, possam formar um feixe de raio de luz, de amor e de gratidão a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos que nos acolhem, que nos envolvem, e aos irmãos que compartilham conosco na nossa experiência de encarnados, que possam formar esse feixe de luz, a reciprocamente enviar a nossa gratidão, nosso amor, e, consequentemente, receber mais intensamente essa bondade, esse amor, a nos fortalecer, para que tenhamos sempre o bom ânimo, a imensa alegria de viver. Porque consciente já estamos que somos esses Espíritos de Deus ao nível evolutivo da nossa escola planetária, o nosso planeta azul, a nossa escola magnânima, que ainda é de provas, expiações e reparações. Mas o raiar do dia da regeneração já se apresentou, onde nós estamos sentindo e percebendo todo um movimento muito profundo na intimidade dos corações. Porque, meus amados, ao longo dos milênios, especialmente no último século, o grande desenvolvimento através da ciência, da tecnologia, quantos recursos para que possamos viver melhor foram assim descobertos, foram assim trazidos à nossa vida diária. E o raiar do novo milênio do século XXI, início da regeneração dos nossos corações, toda essa estruturação de ciência e tecnologia, como essa grandeza em que nós estamos agora, nessa manhã, cada um no seu lar, mas ligados por esses recursos. E não é só aqui, tem conosco aqui, através dessa ciência, dessa tecnologia, desses espíritos que aqui reencarnaram, se dedicaram as suas vidas a esses trabalhos, tem conectados conosco aqui alguém da Suécia, de Portugal, mesmo no Brasil, do Rio de Janeiro, em Manaus. Mas os tempos são chegados para que essa estrutura sejam os recursos para a transformação
dos sentimentos na nossa intimidade. E temos vivido, experienciado nesses últimos 2 anos, esse grande movimento na intimidade dos corações, onde algo invisível nos colocou a mostras os sentimentos que ainda carregamos uns em relação aos outros. Traçou uma percepção de nós não mais como países, mas sim como irmãos de uma escola planetária, onde o movimento desse vírus invisível em todas as sociedades da crosta planetária teve na sua intimidade esse movimento e foi nos colocando a percepção do quanto todos nós estamos interligados. E os nossos encontros dessas manhãs, meus amados, são para a reflexão, para nós nos percebermos, para nós olharmos para nós mesmos e conseguirmos sentir e avaliar o que é que temos cultivado em termos de pensamentos, em termos de desejos, em termos de gostos, no nosso íntimo. Esses encontros dessas manhãs é para que nós possamos trazer recursos através desses espíritos superiores a nos envolver, para que nós possamos cuidar do que nós sentimos, para que nós possamos dar nova direção aos nossos propósitos, aos nossos gostos, não mais como corpos, mas sim como criaturas de Deus, como espíritos de Deus, cujo código divino do amor, da sabedoria, da perfeição, da felicidade, já se encontram gravados em nossas consciências. Bastando apenas que as nossas ações, as nossas criações mentais, as nossas intenções, os nossos desejos estejam em sintonia com esse código divino, que é o do amor, que é a da fraternidade, que é a da bondade, que é a da doçura, que é a da afabilidade. Então, meus amados, com nossos corações envolvidos por essas doces vibrações, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, aos espíritos bons que nos amparem, que nos auxiliam, agradecendo a eles por tudo, tudo nas nossas vidas. Mas rogar, Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que esses seus mensageiros de luz e do amor nos concedam o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, em todos os nossos lares, em todos os nossos ambientes de trabalho, onde quer que estejamos. Mas ainda, Jesus, no estado evolutivo que nós nos encontramos, nós necessitamos tanto, Senhor, da transformação, da modificação de sentimentos, da percepção da vida e das coisas. Especialmente, Jesus, ajuda-nos a nós sentirmos todos, sem distinção de nada, de raça, de cor, de nacionalidade, do que quer que seja. Ajuda-nos, Jesus, a nós nos sentirmos como verdadeiros irmãos, a termos consciência que a minha ação, que a minha atitude aqui pode gerar influência em outro canto da nossa escola planetária. Assim como, principalmente, no ambiente ao qual nós fomos trazidos a experienciar a nossa reencarnação. Por isso, Jesus, nós lhe pedimos, ajuda-nos
a fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais pacientes, mais amorosos, mais tolerantes, mais compreensivos, mais bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que sejamos instrumentos do seu amor, porque só assim iremos transformar a nossa intimidade, porque já somos conscientes, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade, e que todos os outros sentimentos são transitórios. Por isso, ajuda-nos, onde quer que estivermos, com quem quer que nos encontrarmos, ou quem quer que seja que os nossos pensamentos alcançarem, que sejamos, Senhor, instrumentos de levar os estímulos da esperança, da alegria de viver, da bondade, especialmente Jesus. Que sejamos instrumentos, através dos nossos sentimentos e ação, da promoção da paz, da concórdia e da aceitação do outro, exatamente como ele é. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre dizemos, né, entre tantos assuntos, né, que borbulham aí nos nossos corações, nas nossas mentes, e que recebemos estímulos por todos os mecanismos, né, de jornal, de mídias, de tudo, mas nós procuramos aqui nessa manhã, como recomendação do diretor espiritual do nosso pequenino Hospital Escola Abraço Fraterno, o estudo, a reflexão, né, do nosso Evangelho. E como sempre falamos, né, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, estruturada com 5 livros que abrange tudo ao nosso nível evolutivo e abrange os ensinamentos que é e que serve para qualquer planeta, para qualquer escola nesse universo infinito, porque é as leis divinas que regem as nossas vidas. E ele está estruturado, então, com a filosofia, com o livro dos médiuns, perdão, com o livro dos espíritos, a ciência com o livro dos médiuns, a religião, a religação, a nossa conexão da criatura divina que somos com o infinito amor de Deus, o nosso Pai, que é o Evangelho. E o outro livro, que é O Céu e o Inferno, que nós, ao longo dos milênios, fomos educados, que existia um céu e um inferno, e que a gente, teoricamente, iria definitivamente para um ou definitivamente para o outro. E a nossa doutrina de amor e de paz e de luz trouxe-nos a clareza, tirou o véu dos nossos olhos, de que céu e inferno, na essência, é um estado íntimo.
Poderá ter conectado conosco aqui agora alguém que está no céu, no paraíso, na intimidade do seu coração. E pode estar conectado alguém conosco aqui agora, em que seu coração está tão aflito, que essa segurança é em tamanho, que o seu medo é tamanho, e sente-se num ambiente como se fosse um inferno. É muito grandioso esse livro também. E o último, que é a Gênese, que é desde a formação da nossa escola planetária, desde as primeiras partículas, né? E até a nossa escola planetária virar mundo regenerado, mundo feliz, né? E continuando, no domingo passado não pude estar com vocês, fiquei com muitas saudades, mas foi tudo conduzido amorosamente pelo nosso irmão, né, Emanuel Fernando, que brilhantemente, né, realizou o encontro com o seu amor imensurável. E aí, então, hoje nós vamos dar a sequência, a gente vai para o outro capítulo, que o capítulo anterior foi os pobres de espírito. E esse capítulo agora, então, é o 8, que é bem-aventurados os que têm puro o coração. Amados, com esse título, o que vibra na nossa intimidade? O que é ter puro o coração? Como é que anda meu coraçãozinho? Está puro? Ainda está meio impregnado de outras vibrações? O que é? E, né, quando a gente fala das bem-aventuranças, amados, é muito grandioso demais, porque o que é ser bem-aventurado? É feliz. O que significa, pelo menos a minha mente, o que eu consigo sentir na minha intimidade, que bem-aventurado é feliz. Feliz os que têm puro coração. Felizes os que são pobres de espírito. Felizes os que estão sofrendo, estão aflitos, porque serão consolados. Felizes, bem-aventurados os que têm puro coração. E no frontifício aqui no começo, quais são as colocações que tem? Simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamentos. Ah, meu Deus do céu, hein? Adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. E dentro das instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Como sempre falamos, amado, cada capítulo desse aqui nós ficaríamos um ano estudando, né? E então vamos pelo item 1 mesmo aqui já, e já vamos fazer aí alguma reflexão, né? Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Por quê? Porquanto verão a Deus. Amados do céu. Aí já é suficiente para um caminhão de reflexão. Bem-aventurados os que têm puro de coração, porque eles verão a Deus. E a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, qual que é a estrutura do coração puro? A simplicidade e a humildade. Lembra quando nós fizemos uma reflexão lá no Cristo Consolador? Que o Cristo diz, bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo, vinde a mim que eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. A pureza de coração, então, está ligado à simplicidade e à humildade. E aqui, amado, nós entendemos algo muito profundo e relativamente simples, que é, quem tem o coração puro, amados, enxerga mais. Não necessariamente quem tem mais título, quem tem mais doutorados, quem tem mais bens materiais, quem... Não. Isso nos já traz uma reflexão profunda.
que aqueles que amam mais, que são simples e humildes, enxergam mais. Por quê? Porque já encontra-se na sua intimidade o campo vibratório energético de uma percepção muito maior do amor. Uma percepção muito maior de captar do fluido cósmico universal o infinito amor, a infinita bondade, a infinita misericórdia. Enxerga muito mais porque vê e sente em todos irmãos. Não há mais distinções, não há mais separações. Então, quem é mais humilde? Quem é mais simples? Quem ama mais e quem serve mais? Enxerga muito mais. E o que podemos adicionar, então, quando nós olhamos para nós mesmos? A cada manhã. Qual é o propósito? Quais os sentimentos que nós nutrimos quando estamos na lucidez do encarnado, hora que acordamos de manhã? Que direção damos? Que intenções temos? Estamos propondo a realizar aquilo que vamos realizar? De qual forma? De que maneira? E no estado evolutivo que nós nos encontramos, eu peço licença para vocês, porque eu gostaria de ler aqui um item que ele me ajudou demais, me ajuda e com certeza vai continuar me ajudando, que é o item 7, que fala, que está dentro do subitem, né? Pecados por pensamentos e adultério. O adultério que ele fala aqui não é no sentido da traição, o adultério aqui é no sentido de fazer as coisas fora das leis divinas do amor, né? Então, ele fala sobre, né, que nós vemos lá no começo, que é pecado por pensamento, né? Como é que nós vamos fazer uma reflexão? Então, para que nós possamos ler o item 7 e fazer uma reflexão, porque tem tantos itens, dá para tantas coisas, né? Eu vou falar por esse porque é algo que me ajuda muito. E perdoa que talvez vocês já ouviram isso de mim, mas eu não tenho tantos recursos a mais, né? Eu só consigo ainda dar conta de falar o que está ao meu alcance. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de uma impureza. Então vamos lá agora. Este princípio, né, suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito ele produza? Cada um na sua intimidade reflita. Quando estou magoadinho, com raivinha de alguém, escutei a notícia que alguém tomou alguma atitude e que eu acho que não é legal. Como se eu fosse, né, parâmetro, né? Mas eu não faço nenhuma ação. Eu não vou lá bater nele, não vou lá dar nenhuma facada nele, não vou lá dar nenhum tiro nele, não vou lá nem falar uma palavra com ele. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofre as consequências? Somos conscientes e sofremos as consequências. Por quê? Porque a hora que geramos em nossa intimidade essa falta de amor, de aceitar o outro como ele é, essa incompreensão, o campo vibratório a comprimento de onda vão dar sintonias com os mesmos comprimentos de onda, com os mesmos gostos. Amados, imagine então
quando nós tomamos a atitude. E aí, então, continuando aqui. Cumpra-se aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Assim é eu. Conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra. Eu quero mudar mesmo. Eu gasto meu tempo no domingo de manhã, conectado, que eu só sou instrumento, com a equipe do nosso professor Eurípides Barçanufo. Eu quero mudar mesmo. Eu quero compreender as coisas para que eu possa fazer diferente mesmo. E se eu quero, isso vai ocorrer. Porque ele disse aqui, ó, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra. Em virtude do seu livre-arbítrio. Você pode escolher, mano. Você pode escolher tudo. Lógico, num limite, né? Você não pode escolher que amanhã a Terra para e que o Sol não nasce. Não tem. Mas você pode escolher amanhã que atitude hoje, que atitude você vai tomar. Você pode escolher. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento lhe se torna uma ocasião de adiantar-se. Olha aqui, amado. Mesmo esse mau pensamento que ainda vem, lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia e é início de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade a se fazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente pela vitória que conseguiu realizar na intimidade. Então, ainda vem pensamentos, vem muitos. Mas como é que eu faço com isso? Esse é o propósito do nosso encontro. O que eu faço com o que eu sinto? Como é que eu vou dar vazão? E continuando, aquele, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É por isso tão culpado quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Aquele a quem essa ideia acode, mas a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Em um, o trabalho já está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é infinitamente justo e bom, leva em conta todas essas gradações nas responsabilidades dos atos e dos pensamentos do homem. Eu queria refletir aqui nesse aspecto, porque eu me encontro na situação ainda de realizar o bem, de como ainda, o que eu faço com o que eu sinto, com as vontades que ocorrem, com as provas que eu tenho, com as circunstâncias que eu tenho que enfrentar. Amados, vocês me perdoem, que acredito que todos que estão aqui já devem conhecer um fato, uma situação em que eu passei, porque eu só posso dar testemunho de mim. Às vezes eu fico constrangido em repeti-la, mas eu vou repeti-la novamente, que foi o Evangelho aqui, a reflexão que me ajudou. É mais ou menos o seguinte, acredito aí que quem já está com nós há algum tempo, eu sempre conto isso, porque foi determinante, me ajudou, que eu enfrentei uma situação, isso foi lá mais ou menos em 2006. Eu trabalho numa empresa de engenharia elétrica e presto serviço em instalações elétricas, e na época lá do apagão, em 2001, eu acabei fazendo um cliente relativamente grande, onde realizamos, a empresa que eu trabalho realizou muitos trabalhos,
e as tratativas eram com o presidente dessa instituição. E nessa instituição, o presidente, né, é renovado a cada 5 anos. E aí, então, o que era o vice-presidente anteriormente passou a ser o presidente numa outra gestão. E aí, então, esse novo presidente pediu que a secretária dele me ligasse e marcou uma reunião para que nós discutíssemos sobre problema de consumo de energia, de contratos de demanda e tudo mais. E eu, alegremente, felizmente, né, porque vivo do suor da testa, do trabalho, seria uma de trabalho, né, me dirigi, assim, mais ou menos como sou, para esse local, até com um pouquinho de antecedência, estava marcado a reunião às 13 horas, né, lá para umas 15 para as 13 eu já estava chegando lá, e anunciei e aguardei. Então, esse irmão, né, que estava sendo o presidente dessa missão, não sei quais foram as circunstâncias, mas ele foi me atender 1h15 depois. Aí mandou que eu adentrasse a sala, a secretária, eu adentrei a sala, ele estava na mesa, né, e eu cumprimentei, ele respondeu, mas não levantou a cabeça, e em seguida falou para mim assim, você é quem mesmo? Aí eu respondi que eu era o Juscelino, da empresa tal, que ele tinha marcado a reunião, né? Tá, tudo bem? E ele falou, você mesmo? Eu disse, aí, eu sou, né? A gente acaba falando, na realidade não era a minha essência, mas é o que cabia eu dizer. E eu disse que eu tinha formação em engenharia elétrica, que eu era engenheiro eletricista. Aí ele disse, tudo bem, e ele me perguntou, mas quais são as suas atribuições? Aí eu disse, as minhas atribuições é de acordo com o Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA, de 18 de dezembro de 1968, tudo mais. E aí ele, tudo bem. E aquilo, né, nas minhas imperfeições, aquilo estava ficando meio desconfortável para mim, né? Porque ele, como vice-presidente, ele me conhecia lá nas tratativas, tivemos até reuniões juntos. E aí, meus amados, veio a prova. E eu não passei na prova. A prova foi porque ele disse o seguinte, ele disse, só que aqui comigo acabou as falcatruas de ganhar dinheiro fácil. Comigo aqui vai ser diferente. Ah, meus amados. Eu fiquei de pé e disse para ele o seguinte, doutor fulano de tal, se o senhor está dizendo isso, deve ser apenas por 2 razões, não existe outras razões. Ou porque o senhor não me conhece, ou porque o senhor está julgando pela forma como o senhor faz as coisas. Dá licença. Peguei minha pasta, desci as escadas, porque era no 2º andar, saí pela portaria, eu estava sentindo muito mal. Saí pela portaria, entrei no carro. As minhas pernas estavam tremendo. Eu estava com um pouquinho de taquicardia. Tinha havido um gosto ruim na minha boca. E eu estava, algo na minha intimidade, muito ruim. E eu comecei a chorar e falei, Jesus, me ajuda. Por que é que o que eu quero fazer, né? E me lembrei de Paulo de Tarso, que uma das colocações dele, que Paulo de Tarso estava desesperado, e ele passou pela mesma situação que eu estava passando, né? Por que, Jesus? Que aquilo que eu quero fazer, a paciência que eu quero ter, o amor que eu quero ter, eu não dou conta. E o que eu não quero fazer, eu faço ainda, Jesus. Me ajuda, por caridade. E comecei a chorar. Desculpem, que até hoje eu ainda assim. E aí, meus amados, eu comecei a sentir o envolvimento dos benfeitores que me ajudam. Eu pensei, bom, agora eu vou levar mais uma bronca. Agora vai acabar comigo em definitivo. E para começar a sentir presença, mais de que um benfeitor, eu falei, pronto, vai ser uma lição de moral
daquelas, e eu trêmulo ainda, né? E eu senti o envolvimento dos benfeitores, e eles me abraçaram alegremente. Eu disse, mas o que está acontecendo? Eu faço uma coisa dessa. Aí, eles me fizeram refletir sobre o Evangelho. Eles falaram assim, nós estamos muito felizes, porque em outras oportunidades nós não vamos te mostrar, porque você não tem recursos para ver. Mas em outras oportunidades, você só não falava. Provavelmente você mataria ele naquela hora, ou você mandaria matar. Ou você avançaria nele. E o que ocorreu foi o que você falou. Está errado. Mas você se sentiu tão mal, gerou um efeito na intimidade das suas vibrações, nas suas células perispirituais, tamanho de você repelir por ter tomado aquela atitude. Me abraçaram, me acalentaram. Então eu senti a reflexão desse item 7 do Evangelho. Que eu estou lotado de imperfeições, mas que agora eu quero tanto renová-las. Mas se eu não tiver as provas, se não vier os estímulos, como é que eu vou renovar? Porque ele falou, ou em outra oportunidade, você ia sair de lá com o narizinho levantado, dizendo, falei poucas e boas para o doutor fulano de tal, pus ele no lugar dele. Não, meus amados. O sentimento em mim foi muito ruim, a ponto de mudar a fisiologia da minha célula, de vir gosto ruim na boca, de dar taquicardia, das pernas tremer. O efeito dos sentimentos no nosso corpo fisiológico. Reflitam, hein, amados, quando nós, então, olhando a televisão, vendo uma notícia, olhando o celular, emitimos vibrações que não seja de aceitação, de amor. Mas o duro, amados, não acabou aí ainda essa história. Bom, resumindo, eu nunca mais voltei lá. Né? Voltei depois, em outra circunstância, mas ele como presidente. E a prova, amado, disso aí não parou aí. Acredito que uns 2 anos depois, eu, num sábado de manhã, precisei fazer uma cópia de uma chave. Fui num chaveiro. Enquanto ele estava lá fazendo a cópia da chave, isso foi lá mais ou menos em 2007, por aí, há um jornal A Cidade em cima do balcão. E qual é a notícia da capa do jornal da cidade? Doutor fulano de tal é colocado para fora da instituição tal por atos inadequados e por desvios de recursos. Ai, meus amados. Por alguns segundos, que era o presidente daquela instituição, que tinha sido colocado para fora, que tinha sido demitido, por ações inadequadas. Amados, as minhas imperfeições ainda continuam. Mas aí, por alguns instantes, amados, vocês acreditam que parece que eu vibrei assim, fiquei contentinho? Mas em seguida eu saí do balcão onde eu estava esperando a chave, fiz uma prece, rogando que me ajudasse novamente. E aí, por misericórdia e amor, eu fui envolvido, e aí eu não fiquei feliz, na realidade. Eu orei por ele. Pedi que Jesus ajudasse esse irmão. Agradeci demais pela oportunidade bendita, divina, de ter colocado ele no meu caminho. Por ter tido a chance de experienciar esses sentimentos, para dar testemunho na minha luta íntima, no meu aprendizado, de amar e servir, de ajudar e compreender, de perdoar e aceitar os outros como são. E não durou. Não durou. Foi poucos segundos, momentaneamente, o impulso que teve de uma certa alegria.
de ver essa pessoa, então, colocada num escândalo, né? E agradeci imensamente a ele, jogando a Jesus que continue o ajudando, porque ele foi importante demais na reflexão e nas provas da minha luta para mim aprender a amar e servir. E, paralelamente, então, para você ver a diferença das coisas, eu vou contar uma história, né? Essa não foi comigo, mas acredito também que não é uma história verdadeira, né? Para mostrar a diferença de nível espiritual, de circunstância, né? O quanto ainda a gente ainda está imperfeito, o quanto ainda a gente tem que aprender. Isso foi lá perto de... Foi em Belo Horizonte, lá na época até o Chico Xavier ainda vivia, presenciava e tinha sua vida lá em Pedro Leopoldo. E a nossa, lá em 1960, mais ou menos, a nossa doutrina de amor, de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, ela começou com o seu trabalho de divulgação na caridade material. O estímulo do amor e do bem para tocar os nossos corações, quer dizer, tem mais de 100 anos quase aí, né? E, na época, então, tinha a famosa campanha do quilo, não sei se vocês já ouviram falar. Os trabalhadores das casas espíritas saíam na cidade pedindo 1 quilo de alguma coisa de alimento para fazer sopa, para arrumar comida para aqueles que estavam necessitados de alimentação física, de alimentação do pão da boca, né? Então, aí, um irmão muito bondoso e amoroso, que já tinha, na sua expressão, o evangelho, chamado Loreto Flores, estava fazendo a campanha do quilo. Então, você pegava um saco, saía com ele na rua, batia na casa, a pessoa te dava 1 quilo e você ia carregando. E, naquela oportunidade, a doutrina espírita ainda não tinha aceitação na sociedade como tem hoje. Era, assim, muito mais coisa do demônio, coisa do capeta e tudo mais. E esse Loreto Flores, né, chegou numa casa e bateu com o seu saco lá com os alimentos, e a senhora abriu a porta e veio atendê-lo. Quando ele falou que ele era do centro espírita, que ele estava vindo fazer a campanha do quilo, a mulher cuspiu na cara dele. Ele, humildemente, não foi igual eu, né? Olha a diferença. Pegou o lencinho lá no bolso, né? Limpou os guspes, né? E falou para ela assim: ô, minha irmã, isso que a senhora fez aqui é para mim. Mas e para os meus irmãos necessitados de alimento? A senhora tem alguma coisa? Isso é evangelho vivo. Vocês acreditam que a mulher foi envolvida por esse amor? Ela deve ter sentido um calor, né, de amor, né, quando ele falou isso, né, para ela, né? O envolvimento, que campo vibratório que ele impregnou nessa senhora. Que ela retornou para dentro da casa, foi lá e trouxe, não 1 quilo, trouxe 2 quilos de alimento. E entregou para o Loreto Flores. O que nós podemos refletir, então, amados, no nosso evangelho de hoje? Na pureza de coração. Quais têm sido as nossas intenções? Porque aqui tocou profundamente, né? Nem só as ações, os pensamentos geram campos vibratórios. E a felicidade minha continua. Porque me ajudou muito a entender aqui que eu estou naqueles que estou no caminho de realizar o progresso. Que estou no caminho de me tornar ainda um espírito bom, né? Porque todo dia, antes de eu dormir, eu passo a revisar uma consciência. Amados, e todo dia eu tenho um monte de coisas que eu poderia ter feito diferente. Que eu poderia ter falado de forma diferente. Ou que eu poderia ter ficado caladinho. Ou que eu poderia ter feito melhor. Ou que eu poderia ter doado mais ainda de mim. Todo dia, amados, eu tenho um monte dessas coisas ainda a renovar. Mas eu continuo com o meu coração cheio de alegria. Porque o Evangelho me ensinou aqui, ó, que eu estou no caminho.
que aquilo em que, às vezes, ainda faço, mas só que eu já consigo repelir. Não tenho mais contentamento por algo inferior que eu ainda faço e que é muito, por sentimentos inferiores que eu ainda tenho. Isso tem me ajudado muito. Me perdoem, desculpem, talvez, né, que eu repeti essa lição, mas eu queria falar do íntimo do meu coração. E não tem como falar do íntimo do meu coração se não for com as experiências que eu tenho e que eu dou testemunho. Mais uma vez, a minha imensa gratidão a todos vocês que amorosamente dedicaram os seus tempos nessa manhã de domingo, deixaram de fazer tantas outras coisas para estarem aqui comigo, conectado comigo, para me ajudar, para me fortalecer no caminho da redenção de mim mesmo. Que todos recebam ainda, mesmo que ainda em todos os seus corações. E vamos juntos elevar os pensamentos a Jesus, aos Espíritos amorosos e bons, a rogar-lhe a continuidade da assistência, do amparo e do amor. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons que nos envolvem, ajuda-nos, concedendo a todos nós, encarnados e desencarnados, em todos os lares conectados conosco, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, dulcificando, para que sejamos a cada dia mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amáveis, mais dóceis, mais afáveis. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia possamos fazer mais e melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos que os seus mensageiros de luz e do amor em cada lar possam fluidificar, magnetizar os copos de água, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, está encerrado aqui o nosso encontro dessa manhã de domingo. E os benfeitores estão convidando a todos, quem só no último, que teremos, quem assim desejar, no anexo, no mundo espiritual do Colégio da Esperança, no anexo do Colégio Allan Kardec, no Salão Azul, palestras sobre pureza de coração. Todos estão convidados.
e que tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui a partir das 9h30, estarei aqui após. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado a todos, a minha alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês ligados ao meu coração. Que assim seja. Quem quiser abrir a câmera. Julinho. Bom domingo, Meu, um beijo para vocês. meu amadinho João Panesso, muito